Nós estamos dando início a mais um encontro fraterno de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, nosso querido fundador. Esse Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo é o grande sonho de Deolindo Amorim e é um projeto do Plano Espiritual Superior. E temos o nosso querido também Jorge Andréia, nosso presidente de honra, e tantos outros mentores que continuam conosco, nos ajudando a mantermos a rota luminosa do nosso querido Instituto. Neste instante, mestre, ao te agradecermos as bênçãos com que tens felicitado os nossos esforços aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, para retomar suas atividades, para que ele volte a ter a sua missão consagrada com atividades superiores, como já aconteceu no passado e haverá de acontecer na continuidade de sua vida institucional. Nós te agradecemos, mestre, por tudo que temos recebido em nossa trajetória pessoal, em nossa trajetória no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, em nossos esforços para o bem, em todas as nossas tarefas, mestre. Sob a bênção de Maria, nós te rogamos podermos pedir isto, sob as bênçãos de nossos anjos da guarda, na companhia de todos os nossos amigos espirituais. Nós te agradecemos, Jesus, e te rogamos, continua a abençoar, aliviar, proteger os nossos irmãos em todos os cenários, de todos os tipos de guerras e conflitos no planeta que amorosamente diriges. Fica conosco, graças te damos, rogando-te, Jesus, uma bênção muito especial por sobre nossa querida irmã, companheira, amiga Rosa Rita Martins, nossa querida vice-presidente, que vem nos falar hoje, tendo sempre Jesus, a tua figura sublimada, como referência, não só para ela, mas para todos nós. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós então hoje vamos acompanhar nossa Rosa Rita Martins, que é médica com especialidade em genética, doutorado em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e, evidentemente, faz também palestras em vários outros locais, seguindo o Evangelho de Jesus e a codificação de nosso querido Kardec. Rosa Rita Martins, muito obrigada outra vez para trazer-nos aqui essa continuidade do seu planejamento para nós aqui no terceiro encontro. Rosa Rita Martins vai nos falar sobre autoconhecimento e epigenética, ferramentas de evolução. Somos todos ouvidos, Rosa. Boa noite a todos que estão assistindo aqui, que estão assistindo pelo YouTube. Eu fico sempre feliz por poder participar desse estudo, participar do ICEB. E hoje eu separei dois temas que eu acho muito importantes, o autoconhecimento e a gente compreender como se dá a expressão de determinadas condições, tanto no bem-estar, no físico, como na saúde. E isso, entendendo a interação entre espírito, meio ambiente e expressão genética de determinadas condições e situações, eu acho que a gente tem muito a pensar sobre as nossas atitudes do dia a dia. A gente vem acompanhando, né, desde o século passado, finalzinho do século XIX, no século XX, no século XXI, uma grande evolução da ciência, da tecnologia, na genética, na astronomia, na física, e praticamente todas as áreas, com melhoras até
das condições, de melhoras de acesso a medicamentos, melhora de acesso a exames diagnósticos cada vez mais sofisticados, te permitindo diagnósticos mais apurados, grande evolução na área da oncologia, cada vez mais o câncer se torna um tratamento mais acessível para todas as pessoas, mesmo aquelas formas que eram consideradas antes como sem perspectivas. A oncologia vem evoluindo muito, a imunohistoquímica, tudo isso vem evoluindo. Entretanto, o que a gente tem observado? Nunca a incidência de depressão foi tão alta na população geral. Nós passamos agora por setembro, a gente viu todas as programações que foram feitas sobre a prevenção de suicídio, que a taxa de suicídio continua alta na população geral. Então, a gente para e pensa até que ponto, né, a falta do autoconhecimento leva que as pessoas criem expectativas em relação a si, em relação ao meio onde vivem, as pessoas com que interagem, muito por falta de se conhecer a si mesmo, né? De saber por que tem determinadas reações, por que as coisas não correm exatamente como esperava que corressem, qual o seu papel na sua própria dinâmica de vida não ser exatamente como ela desejaria. O autoconhecimento, se a gente for olhar na história da humanidade, a gente vai ver que isso não é uma ideia nova. Na verdade, quando a doutrina espírita foi codificada por Kardec, ele até colocou essa pergunta aos espíritos, né? Qual o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Todos nós conhecemos a resposta, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a resposta estava no início, né, ainda antes de Cristo, né? Já se sabia da importância do autoconhecimento. Então, assim, foi um conceito que talvez durante a Idade Média, ou a ideia de que você podia negociar com divindades o seu próprio sucesso, a sua saúde, te deixou que muitas vezes você não buscasse as soluções dentro de você mesmo. Então, é como se a gente vivesse uma vida artificial, a gente foi evoluindo, sempre fazendo uma série de planejamentos e esquecendo de ver qual era o seu papel dentro desse planejamento, o que era possível, o que não era possível. Situações que às vezes não seriam criadas se a pessoa tivesse parado, pensado sobre si mesmo e saber procurar o máximo de conhecer a si mesmo. Então, mais antigo, né, do que esse filósofo, né, esse sábio que a gente sabe que foi Sócrates, né, viveu entre 479 e 399 anos antes de Cristo, porque ele não é o autor da frase. Na realidade, ele baseou a filosofia nesse conceito, a importância do autoconhecimento. Mas isso foi uma frase que estava escrita num templo, na ilha de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? No templo de Apolo. Então, assim, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que Sócrates e seu discípulo Platão, eles são considerados os precursores da ideia cristã e, consequentemente, do Espiritismo. Existem muitas semelhanças entre Sócrates e Jesus. Uma delas foi que Sócrates também não escreveu nada, né? A gente sabe que ele era um filósofo que não ficava dentro das universidades, assim, estudando ou conversando ou divulgando os seus conceitos. Sócrates ia pelas praças, procurava os jovens, buscava conversar com os jovens e buscava lhe passar os conceitos sobre comportamentos, sobre o que era importante para o crescimento individual. E ele repetia, então, essa frase, conhece-te a ti mesmo.
E do mesmo jeito que Jesus, ele também não escreveu. Na realidade, toda a filosofia de Sócrates foi escrita por seu discípulo Platão. E ele teve, então, assim, ele teve, por ter essas ideias de que cada um era responsável por si mesmo, da importância de se relacionar com o próximo, né? Não eram conceitos que satisfizessem ao plenário naquela época, então ele foi atacado por isso, e teve, ou ele, vamos dizer assim, ou ele negava toda a sua filosofia, toda a sua maneira de pensar, ou ele se suicidava, né? Então, ele acabou tendo essa morte, ele acabou bebendo a suquita, porque cicuta, porque ele não quis, vamos dizer assim, mudar as suas palavras e tinha convicção do que ele falava e ele tinha conhecimento do mundo após a morte, da vida após a morte. Então, para ele, essa relação, sair daqui mantendo o que ele conhecia e ir para o outro mundo não era uma coisa que o preocupasse, né? Mas então ele foi atacado pelas suas crenças, né? Porque ele colocava a virtude real acima da hipocrisia, combatia os preconceitos religiosos. Então, como Jesus, ele acabou sendo obrigado a morrer, né? Então, assim, quando a gente vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, essa é uma parte que eu acho das mais bonitas do Evangelho, quando ele coloca essas ideias de Sócrates escritas por Platão, né? E são considerados por Kardec os precursores. Então, vamos ver assim, alguns desses conceitos. O homem deve se preocupar, são 21, na realidade são 20 itens que Kardec coloca, mas eu separei só alguns para a gente ver aqui. O homem deve se preocupar menos em ter bens materiais e mais consigo mesmo. A importância do homem olhar para si mesmo, ver como ele está vivendo, como ele está interagindo, em que ele está evoluindo ou em que ele está se atrasando no seu próprio desenvolvimento. Um outro conceito, quando a alma se liberta do corpo, leva com ela os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e das impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Então, a importância do espírito enquanto encarnado, né? Enquanto a alma está na Terra, que ela possa evoluir bastante, que ela possa aprender bastante, que ela possa ter boas lembranças da interação com seus familiares, para que ela leve essas boas impressões daqui da Terra. Um outro conceito que eu gosto muito, se os médicos não obtêm resultados em parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma. E o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem. Então, o que a gente observa aqui? Que desde a época dos filósofos gregos, que nós já sabíamos que nós não éramos um corpo físico, né? Nós éramos uma alma habitando um corpo físico, e isso era o nosso todo. E para que a pessoa estivesse bem, era preciso que esse todo se apresentasse bem também, né? E isso, então, nos leva para a genética, porque Sócrates nos falava da importância de olhar o todo no seu conhecimento espiritual, na sua evolução moral e no seu corpo. Tudo tinha que estar bem. O que a genética é? A genética é a ciência que estuda os genes. Os genes são o quê? São as unidades de hereditariedade que trazem todas as informações necessárias para formar o corpo do ser que vai nascer. Dirige o seu crescimento, desenvolvimento físico, mental, puberal, regula sua fertilidade, sua suscetibilidade a doenças, seu envelhecimento. Então, assim, a genética acompanha desde a formação do nosso corpo físico até todo o seu processo
de amadurecimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento, né? E até o desencarne. Então, para a gente, hoje, é muito tranquilo. Há 30, 40, 50 anos atrás, quando me perguntava assim, o que você faz? Eu dizia assim, eu faço genética. E aí, mesmo dentro da área médica, muitos médicos viraram para mim e perguntaram, mas o que é isso? O que você faz nisso? Né? Então, assim, mas hoje não. Hoje todo mundo tem consciência de que tem, né, desde o projeto Genoma, todo mundo tem consciência que o seu corpo físico é regulado por um genoma, que são o conjunto dos seus genes que trazem todas as informações necessárias, né? Então, assim, só para a gente rever, né, o corpo físico é formado por trilhões de células, né? Dentro de cada célula a gente tem um núcleo, dentro desse núcleo a gente tem os cromossomas, são 46, né, na espécie humana, são 46 cromossomas, o indivíduo é formado porque ele recebe 23 cromossomas do pai, 23 cromossomas da mãe, né? Cada cromossominha desses é uma dupla camada de ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, né? Que é constituído por pentoses, né? Por elementos químicos e pelas bases nitrogenadas, né? Que é a timina, adenina, guanina e citosina. Isso é um programa de computador, na verdade, né? Programas de computador geralmente é 1 e 0, 1 e 0. Né? No nosso corpo físico, o nosso computador humano, ele é formado por quatro letrinhas. A da adenina, o T da timina, o C da citosina e o G da guanina. E essas 4 letrinhas são 3, na verdade, são 3 bilhões que ficam dentro desse nosso programazinho de computador, dentro do núcleo da célula. E desses 6 bilhões de pares de bases, 1,5% a 2% trazem os genes. Então, os genes, na realidade, são uma sequência determinada, né, das citosinas, adeninas, timinas e citosinas, numa determinada ordem, de tamanhos extremamente variáveis, desde pequenos até muito grandes, depende das funções dos genes, e essa sequência determinada ela faz com que haja, então, uma função celular, né? Então, o gene é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características herdadas e pelas funções celulares dos seres vivos, em manter, desculpa a redundância, em manter vivo o ser vivo, em manter todo o seu sistema biológico funcionando, desde o momento que ele é gerado, né, desde a concepção, passando por todas as suas etapas de vida até o envelhecimento. Né? Só que, quando veio o projeto Genoma, se acreditou que, no momento que você conhecesse todos esses nossos 25 mil genes, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, a gente não tem tanta certeza assim, mas vamos dizer que sejam 25 mil genes. Que quando o homem conhecesse a sequência daquelas bases desse programa, né, que determinam a formação de uma proteína, de um hormônio, de uma membrana celular, tudo são proteínas, mas que funcionasse, formasse as moléculas, que no momento que se soubesse isso, tudo estaria resolvido, né? Que aí você já sabia, essa sequência é normal, uma base está errada, de repente a gente vai lá, conserta a base, tudo dava a impressão que ia ser um determinismo genético, você veria o genoma e você já saberia todo o processo evolutivo em relação à saúde daquele indivíduo, e aí vinha muitas fantasias em relação à inteligência, o que seria, o que não seria, né? E, na verdade, isso não aconteceu. Na verdade, o que foi se observando é que muitas vezes você tinha toda a sequência do gene normal, mas o indivíduo tinha deficiências, né? Tinha maiores predisposições a cânceres. Então, existia uma série de síndromes genéticas que você não esperava que elas surgissem e, de repente, elas se expressavam.
né? Então, deveria ter alguma coisa a mais, porque a pessoa podia fazer o seu genoma, né? Quem gosta de curiosidade, e aí vinha lá uma série de condições, mas não vinha escrito lá que a pessoa ia ter câncer disso ou daquilo, e de repente a pessoa desenvolvia um câncer. Então, assim, havia alguma coisa que realmente não era possível. Foi uma tentativa, mas determinismo genético, na realidade, não existe. E aí, se voltou a 1940, quando esse biólogo, né, Conrad Weidig, ele que era um embriologista, né, geneticista e fisiologista, ele já tinha falado que, na verdade, você podia ter o seu genoma, mas que havia uma interação entre o genoma e o meio ambiente. E ele tinha dado a essa ciência o nome de epigenética. Então, é a ciência que estuda a interação entre o genoma do indivíduo, conjunto de genes herdados dos pais, e os fatores ambientais, né? Então, às vezes, você tinha uma criança, né? Às vezes não, isso pode acontecer ainda hoje. A criança que recebe toda a sua carga genética normal do pai, a carga genética normal da mãe, e, no entanto, aquela criança nasce com uma série de malformações, por uma exposição a um vírus, a rubéola, ou infecções como a toxoplasmose, né? Ou fatores ambientais que, às vezes, a gente nem consegue chegar a saber qual foi, né? Então, esses fatores ambientais, eles interferem nesse genoma, levando a mudanças intracelulares na expressão do material genético, acarretando alterações físicas e ou psíquicas. É uma coisa que acontece dentro do consultório de genética médica que é interessante, né? Às vezes a gente dá para os pais o resultado de que o exame genético está normal, mas eles estão tão angustiados em saber por que a criança nasceu com aqueles problemas, que eles não ficam satisfeitos em saber que o exame está normal. Eles ficam frustrados, porque assim, e agora? Qual é o próximo exame que a gente vai fazer? E aí você vai, faz exames, vai até estuda o genoma e muitas vezes você não tem a resposta, porque a resposta não está no mundo físico, como todo mundo espera que a ciência evolua e que ela dá. A gente vai ver que, às vezes, a resposta não está aqui, a gente sabe disso, né? Então, a epigenética é isso, são fatores ambientais levando a mudanças intracelulares na expressão do material genético, né? A gente vai ver que, pelo menos até 1940, né, esse conceito, essa evolução da genética, né, e do espiritismo estava meio par a par, né? Porque se a gente for lá no Consolador, na primeira publicação dele em 1940, no item 35 tem a pergunta: a genética está submetida às leis puramente materiais, como se acreditou até 2000, quando era na época do projeto do genoma? Só que em 1940 a resposta dos espíritos já foi não. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro de seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte divina. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas, inesperadas, quer dizer, a gente não acha o diagnóstico, que deslocam o centro de suas anteriores ilações, né? Então, você vai fazendo exames, mas a gente não tem, muitas vezes, a resposta. Esses agentes psíquicos aqui, a gente pode relacionar tanto aqueles que são externos, por ação de outros espíritos, né? Como também os agentes psíquicos do próprio espírito, né? A gente vai ver que, muitas vezes, a resposta está dentro da própria pessoa, né? E muitas vezes o que está faltando é o autoconhecimento, né? As pessoas, às vezes, né? Você
Você fala uma série de informações, dá uma série de informações, fala sobre o problema dos agrotóxicos, fala sobre as condições, mutações genéticas que eles podem acarretar, problemas que isso pode dar na fertilidade dos indivíduos, mas parece que tudo parece uma coisa muito abstrata, né? E a pessoa não faz as mudanças, às vezes, que são necessárias de fazer. Então, nesse momento, a gente não pode achar que os agentes psíquicos foram agentes psíquicos de fora. Os agentes psíquicos aqui inclui também o próprio espírito, né? E aí, o que é importante? O autoconhecimento. Então, a gente volta lá para o autoconhecimento, porque Kardec fez a segunda pergunta. Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento. Tudo bem, todo mundo acha a frase até muito bonita e ela é bastante repetida. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Santo Agostinho, né, que é considerado um teólogo, né, cristão, e o maior filósofo depois de Aristóteles, porque ele, na realidade, ele foi quem fez a primeira sistematização do pensamento cristão, pegando, né, recuperando o pensamento dos filósofos, de Sócrates e de Platão, porque se a gente compara aquelas mensagens que Jesus trouxe, né, se vocês forem lá e lerem os 21 itens que Kardec separou, vocês vão ver que muitas das mensagens que estão ali estavam dentro das parábolas que Jesus, quando esteve na Terra, narrava para aquele povo que o seguia, né? Então, a gente vai ver que existe muita coincidência desses ensinamentos, né? Então, assim, eu separei aqui qual foi a resposta, então, o que ele sugeriu para quem quisesse aprender a fazer o seu autoconhecimento. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Eu acho aqui, eu vou até voltar essa primeira aqui, porque quando eu estava lendo isso, eu pensei que a gente hoje nos dias atuais, isso aí foi até minha autocrítica mesmo, pensando sobre isso, se a gente também não devia perguntar para a gente mesmo se a gente não está perdendo tempo demais no celular, olhando aquelas coisas do TikTok, olhando coisas inúteis às vezes, né? Se a gente devia abrir realmente todas as mensagens que vêm pelo WhatsApp, porque é extremamente frustrante você abrir a mensagem e depois você descobre que aquilo é uma piada idiota, né? Perdeu tempo, né? A gente devia incluir nessa nossa autoavaliação do dia a dia também o tempo que a gente perdeu mexendo no celular ou acessando redes sociais e não aprendeu nada, né? Então, dirigi, pois, a vós mesmo perguntas, interrogai-vos sobre os que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa feita por outra pessoa, teria censurado. Isso aqui é muito difícil, porque a gente sempre se autodesculpa, né? Muitas vezes a gente critica aquilo que nós nos permitimos fazer, né? É muito mais fácil criticar do que se autocriticar. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a terias qualificado se fosse praticado por outra pessoa, né? Bom, tudo que a gente viu aqui de autoconhecimento fala muito sobre a nossa parte psíquica, né? O comportamento, atitudes muito mais ligadas ao espírito. Mas o que eu defendo né? Por isso eu sugeri esse tema, é que a gente também tem que conhecer o nosso corpo físico, né? Nós temos que nos conhecer como espírito, mas também temos que conhecer o nosso corpo físico, né? O que nós somos, né? Eu sempre gosto dessa frase do teólogo francês, embora a gente conheça isso já muito antes dele, né? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né?
Então, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana com um corpo físico, e para unir essa energia, né, que nós não temos ainda como definir, né, o corpo físico que nós estamos aprendendo a conhecer agora, uma estrutura intermediária, né, conhecida desde as eras mais antigas, que Kardec deu o nome de perispírito. Tá? Então, nós somos isso, um espírito habitando um corpo físico, interligado pelo perispírito. Né? E a codificação espírita, para isso, foi muito importante, porque, na realidade, ela sistematizou, Kardec sistematizou essas informações, tornou tudo muito mais simples, né? Então, nós somos um espírito habitando um corpo físico, interligado por um perispírito, que tem um intercâmbio constante entre o espírito, modelando e passando informações ao perispírito, que modela, né, e vai passar informações ao corpo físico. Só que essa interação, ela é uma interação constante, né? Esse intercâmbio é constante entre o perispírito e as células físicas. Então, lá em Obras Póstumas, Kardec colocou, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, né, que recebe do perispírito, recebe do meio ambiente, né, da interação dele dentro do meio físico onde ele vive, interage com o perispírito, transmite ao perispírito, e o perispírito, então, a transmite ao espírito. Quando o ato é de iniciativa do espírito, o espírito, né, quer, né, passa esse comando para o perispírito, que o perispírito, então, o transmite ao corpo físico. Né? Quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente retorna como espírito e uma parte do corpo, do perispírito, que corresponde ao corpo mental, que sempre acompanha o espírito, que tem a memória do espírito de suas experiências vividas em todas as reencarnações. Né? Eu gosto muito dessa parte da nota final do capítulo 11, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala que o ponto de partida dos espíritos é uma dessas que se ligam ao princípio das coisas e que estão nos segredos de Deus. Então, na verdade, né, nós não temos nem tecnologia, né, nem conhecimento para entender exatamente o que somos, como espíritos, né? Não é permitido ao homem conhecê-lo de maneira absoluta, e ele somente pode fazer a esse respeito suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo. Sobre o que não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Por que foi colocado isso aqui? Para a importância, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, eu recebi uma mensagem, agora eu sei, às vezes é menos, né? Tem que saber exatamente que nós, como seres encarnados no planeta Terra, nós não temos como conhecer que tipo de energia é essa que nós somos, que nos dá a vida, tá? Lá na questão 76 e 83, que fala sobre a origem e a natureza dos espíritos, a gente vai ver que o que a gente tem são conceitos. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. E no mundo material, eles vão habitar corpos, né, como todos os seres vivos, e vão animar esses corpos. Os espíritos tiveram princípio, não são como Deus de toda a eternidade. Se foi por implosão atômica, igual a criação do mundo, nós não temos a mínima ideia. São criações divinas e submissos à sua vontade. Não sabemos nem quando nem como nos criou. Ninguém o sabe. Isso é um mistério. Para a ciência também. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Tá? E sobre o perispírito?
A gente sempre fala, perispírito é uma estrutura semimaterial que liga o corpo físico ao espírito. Tá? Se ela é semimaterial, a gente quer dizer assim, olha, a parte que liga o corpo físico tem que ser como é a composição atômica do corpo físico, senão não poderia ter a ligação com o corpo físico. Bom, a parte que é ligada ao espírito tem que ser aquela energia, que tem que ser da mesma energia, ou de uma energia muito semelhante à do espírito, para que possa sempre acompanhar o espírito. Aí o meio deve ser um duplo etéreo, que deve ter características dos dois. Tá? Mas isso é uma teoria, tá? Agora, que é um conhecimento desde a antiguidade, tá? 5.000 anos antes de Cristo, os egípcios já o chamavam de Ka, que significa o duplo, né? Como a gente fala, tem dupla composição. Pitágoras, né? 571 anos antes de Cristo, né? Dentro desse período, falava sobre o corpo, a carne sutil da alma. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala: assim como tendes um corpo físico, tendes um corpo espiritual. Né? Semeia-se o corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual que liga ao espírito. Paracelso, precursor da química, né, deu-lhe o nome de corpo astral, que muita gente usa ainda, né, baseado na sua cor prateada e na sua luminosidade própria. Hernani Guimarães, no século XX, chamou de modelo organizador biológico, já que ele modela a formação do corpo físico. Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos, que seria a mesma ideia do Hernani sobre um modelo organizador biológico. Mas eu gosto dessa definição de Kardec. É para definir o que a gente não sabe, então define como pode ser visto pelos videntes, né? Nos videntes, quem consegue ver os espíritos, que vê, né? Uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, transparente, invisível no estado normal, que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, né, seria mais denso, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, né? Eu acho que, se é para descrever como características, eu acho que essa ainda é a melhor definição de perispírito. Na Gênese, né, no capítulo 11, no item 11 também, fala da união do princípio à matéria. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório. Então, é o próprio espírito que modela o perispírito e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa e desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha ou de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe, né, ao perispírito, a ele empregá-los. Então, o espírito molda o perispírito necessário àquela reencarnação, e o perispírito, então, vai moldar o corpo físico. Então, vamos rever aqui na formação do corpo físico, né? A gente sabe que na fecundação, nas 2 primeiras semanas, o que você tem é uma intensa divisão celular. O espírito ele pode se ligar quando esse óvulo já começou a divisão, né, fecundado, ou quando você tem até já em uma fase de mórula, com maior número de células, por exemplo, na fertilização in vitro, quando essas células são colocadas dentro da mãe, que a gente sabe que na reencarnação o espírito é vinculado à mãe. E no momento se a fecundação foi espontânea no corpo daquela mulher, então o espírito é ligado naquele momento. Se a fecundação é dentro do laboratório, você liga, faz a divisão, quando chega nessa fase, você coloca dentro do útero, e aí, então, o espírito se liga àquelas células em divisão
e começa, então, a direção de toda a sua formação. De tal maneira que no 21º dia, né, esse embriãozinho já tem coração, já tem células sanguíneas, já tem o início da formação do sistema nervoso central. Então, quando a mãe faz o diagnóstico da gestação, essa criança, né, já existe, vamos dizer assim, já existe como um ser encarnado. Por isso, a grande discussão em relação ao aborto. Não é com 12 a 16 semanas que você pode considerar o embrião como um ser vivo. Na realidade, ele já é um ser vivo no momento que ele já tem células do sistema nervoso central, já tem células cardíacas, já tem um coraçãozinho pulsando aí. Então, a partir daí, nas semanas seguintes, o DNA é o mesmo em todas as células, mas você tem um espírito que está ligado aqui desde a concepção, ou que foi ligado nessa fase de Morrow. Então, ele passa a comandar o desenvolvimento para cada órgão que essas células vão dar origem. Então, o espírito, através do perispírito, comanda toda a diferenciação do corpo físico. À medida que o feto se desenvolve, há, então, a expansão do perispírito. Ele se liga a uma célula, a 4, 8, 16, 32, e vai por aí adiante, quando começa a diferenciação dos tecidos, né, e dos órgãos, e a formação de todos os órgãos, né? Então, o perispírito vai se expandindo, se ligando sempre célula a célula, DNA, átomo a átomo, no corpo do novo ser que está formado. Então, todas essas etapas da diferenciação se fazem de maneira harmoniosa, específica e sincronizada, mesmo quando a criança tem um defeito genético, uma mutação genética, ou um defeito, ou é exposta a algum fator. Só que vai se fazer não da maneira ideal ou da maneira que a família espera, né? Então, eu tinha falado já que o projeto Genoma iniciou em 1990, concluiu em 2002, 2003, não respondeu a todas as perguntas sobre as diferenças físicas, predisposição a doenças, quadros clínicos e respostas diferentes às terapias em geral para as mesmas condições clínicas, quer dizer, a doença é a mesma, a fisiopatologia é a mesma, mas a resposta individual ao tratamento é variada. A gente entendeu que genoma normal não significa desenvolvimento físico e ou mental normais. Existem outros fatores determinantes para isso. Por compromissos e planejamentos reencarnatórios, mudanças podem ser feitas no genoma ou na sua expressão por ação epigenética através do perispírito. Então, assim, o perispírito, né, ele apresenta características individuais peculiares à identificação de cada indivíduo. Está relacionada à história e às conquistas evolutivas da pessoa. Então, quando você liga o espírito, né, ao embrião, o espírito está acompanhado do perispírito. E aquele perispírito já foi moldado pelo espírito de acordo com as necessidades que aquele espírito precisa para fazer toda a sua programação reencarnatória, né? Então, assim, é como se a pessoa, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas já vou antecipar, eu sempre faço isso mesmo. Então, na verdade, é como se tivesse uma herança genética, física, que você recebe do seu pai e da sua mãe, mas existe uma outra genética, né, que está dentro, está naquele perispírito, ou pelo menos com as anotações necessárias para que o novo corpo físico tenha as condições ideais para que você possa cumprir tudo aquilo que foi programado no mundo espiritual. Então, a gente pode dizer que o nosso perispírito carrega com ele também um genoma espiritual. Então, assim, dentro das funções do perispírito, esse livro foi o que o Rubim falou, né, na palestra dele, falou sobre esse livro do Zalmiro Zimmermann,
que é um compêndio sobre perispírito, né? Ele não vai tirar todas as suas dúvidas sobre o perispírito, porque nós não sabemos exatamente, mas ele tem bons conceitos e boas ideias sobre o perispírito. Eu acho que vale a pena ser lido, sim. Então, ele fala assim, com efeito, situações kármicas podem impor que, a partir da morfogênese, a estrutura somática, a espelhar condições transitórias do perispírito, mostra aparência, possibilidades fisiológicas ou condições psicológicas, sinalizando uma presença temporária no plano físico. Então, essas alterações, na realidade, elas não são definitivas, né? É isso que ele quer dizer. Essas marcas, elas podem estar no perispírito por uma série de necessidades do espírito para aquela reencarnação, mas elas não são eternas, elas são temporárias nessa encarnação, que não expressa propriamente a identidade profunda do reencarnante, parcialmente apagada, mas que após a desencarnação, presentes as necessárias condições, emergirá inteira, enriquecida pelas experiências vividas. Na realidade, isso é o que a gente desejaria, seria o ideal, que a gente viesse nessa nossa encarnação, com uma série de ajustes, né, para que fossem feitos, e que a gente pudesse retornar ao mundo espiritual com tudo isso, vamos dizer assim, resolvido. Na realidade, não é assim. A gente já fica feliz quando a gente retorna e, pelo menos, a gente conseguiu resolver pelo menos mais de 50%. Então, há um intercâmbio contínuo de informações entre perispírito e células físicas. Eu sei que eu já mostrei essa figurinha várias vezes, mas aí eu me lembro do Dr. Jorge Andréa, que sempre mostrava as figuras dele e a gente sempre aprendia muito. Então, eu vou repetir também, tá? Então, nós temos o nosso corpo físico, já nascemos, estamos crescemos, viramos adultos, né, com o nosso corpo físico, e nessa vida a gente vai fazendo autoagressões do corpo físico, com cigarros, bebidas, vida estressante voluntária, irritabilidade, uma série de coisas que a gente vai deixando marquinhas no perispírito. Agressões ao próximo, ao meio ambiente, né? Porque isso tudo vai repercutir na nossa própria vida, né? E os vírus psicológicos, né? Como diz Joana de Ângeles, raiva, ódio, rancor, egoísmo. Tudo isso são marcas que vão ficar registradas no perispírito, que vão ser marcadas como interferências nos genes espirituais e que vão nos predispor a mutações genéticas ou a doenças em vidas ou em dificuldades na nossa próxima vida, né? E isso tudo a gente faz seguindo o nosso livre-arbítrio. Só que a gente pode usar nosso livre-arbítrio? Pode. Mas a gente também deve lembrar que a nossa carga genética, espiritual e física, ela pode ser modificada para melhor, né, ou não, na decorrência do que realizamos de positivo ou negativo na vida atual, porque a gente já sabe pela epigenética que o comportamento interfere no nosso progresso e na nossa evolução. E aí, a gente lembra quais são os objetivos da reencarnação. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, há necessidade do espírito, há provas, há expiações, todos nós que reencarnamos trazemos expiações, trazemos provas, trazemos resgates, trazemos missões também, né? Tudo há sempre um conjunto de atividades a serem realizadas na vida atual. E aí, como exemplo, para quem quiser realmente ler sobre isso, eu sugiro que vá lá no capítulo 12
né? Preparação das experiências, né? Então, Alexandre, Herculano, os espíritos construtores, isso fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Vocês leem o capítulo 12 e o 13, é uma aula prática do que a gente está falando aqui, tá? Então, eles avaliam o mapa genético necessário para que Sigismundo, que precisava reencarnar com uma predisposição para ter um problema cardíaco, receba o corpo físico certo para as suas necessidades reencarnatórias. Isso aqui está escrito lá, tá? Vocês podem ler lá. Avaliam as mudanças que poderiam ser feitas, mutações genéticas induzidas por recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Tá bom, quem escreveu mutações genéticas aqui fui eu, mas ele fala mudanças que poderiam ser feitas no genoma, induzidas por recursos magnéticos. Eles estavam preparando, eles analisavam o mapa das necessidades e antes da concepção, eles já estavam vendo se precisavam fazer mudanças ou não naquele ovo que ia ser fecundado, ou se eles poderiam, na escolha do espermatozoide, do óvulo que queriam originar a vida de Sigismundo, fazer essa seleção para que ele nascesse com essa predisposição para desenvolver uma cardiopatia que ia ser dependente do comportamento dele durante essa sua vida. Quer dizer, era uma prova que ele poderia ter que passar ou não. Tudo iria depender de como é que ele iria evoluir nessa vida na Terra. Né? Então, a gente voltando para aquele esqueminha, né, que a gente foi até o genoma, né, ou os cromossomas, tanto as mudanças nas bases ou nos cromossomas podem levar a disfunções físicas ou mentais. A gente lembra que eu falei que nós temos 46 cromossomos, mas você tem condições genéticas, como a síndrome de Down, que em vez de 46, você tem 47, tá? Você pode ter, em vez de 46, pode ter 45, pode faltar um cromossoma sexual. Então, você pode ter anomalia dos cromossomas, você pode ter uma mutação na própria sequência dos genzinhos que vão determinar uma determinada função, a formação de uma molécula. Então, mudanças nessas bases podem levar a disfunções físicas ou mentais, tá? Mas lembrando sempre que isso não é obrigatório uma expiação. Isso pode ser uma expiação, isso pode ser uma prova, que às vezes o próprio espírito solicita, e isso pode ser uma missão. Muitas crianças que às vezes a gente nascer com um problema genético, às vezes elas pedem para nascer com aquela alteração por razões familiares que acham importante que tenham essas características. Então, assim, lembrar sempre que nem toda deficiência física que a gente vê num deficiente, ele está resgatando alguma coisa. Muitas vezes é uma prova ou uma missão que ele mesmo solicita, tá? Mas você pode ter tudo normal até aqui, né? As mudanças na função dessas células pode ser por uma interação na expressão. Então, mudanças na função pode ocorrer por exposição a fatores mutagênicos, substâncias tóxicas, irradiação e pelo modo de vida, levando à mudança da expressão dos genes em qualquer idade. Então, a pessoa pode ter nascido com tudo normal, tudo bem, mas se ela fuma demais, ela pode ter câncer de pulmão ou ela pode ter câncer de mama. Então, assim, esse câncer não surgiu porque, estou resgatando uma dívida de vidas passadas. Não, esse câncer é uma dívida dessa vida, porque voluntariamente se expôs a um fator que poderia vir desencadear um câncer. Tá? Então, isso aqui eu já antecipei, né? Nós temos a genética física, transmitida pelos genes, né? E nós temos a nossa genética espiritual, que são informações do perispírito, que interagem com os genes biológicos e os modificam para mudar o corpo físico às necessidades reencarnatórias. Então, na vida na Terra, cada ser espiritual é o editor e é o construtor principal da sua vida. Às vezes as pessoas ficam procurando justificativas fora de si, na realidade as justificativas estão dentro da própria pessoa.
autoconhecer-se, além de se compreender como espírito em evolução, é também saber como trabalhar pelo seu bem-estar e cuidar da sua saúde, tá? Então, conservar seu corpo saudável, amar o seu próximo e cuidar e respeitar o meio ambiente, porque se o meio ambiente adoece, a gente adoece. O que a gente está vendo atualmente? Secas, enchentes, como se a natureza estivesse nos avisando que ou a gente cuida do meio ambiente, ou a gente para de poluir, né, o meio ambiente, ou a gente vai ter a resposta. Porque muito daquele lixo que os rios trazem de volta, muitas vezes eles foram jogados no rio pelo próprio homem. O rio, na realidade, só está devolvendo, né? Quando tem a enchente, ele devolve o que recebeu de onde? De onde veio todo aquele lixo que quando tem as enchentes, fica nas ruas? Do próprio homem. Então, respeitar o meio ambiente é um compromisso encarnatório comum a todos os homens na Terra. E aí, a gente lembra lá, por isso que a doutrina espírita é tão importante, porque a gente tem tudo que a gente precisa. Lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as informações do nosso progresso estão lá, né? Lá no capítulo 17, Jorge, que é um espírito protetor, ele escreve o seguinte: há necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expande e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, quer dizer, de construir, de passar, fazer todas as suas tarefas que programou para essa vida, tem o corpo de estação, disposto e forte. Então, em 1863, esse espírito já lembrava para a gente, olha, cuida do corpo físico para que você possa realmente passar por todas as etapas que você precisa e não interromper a sua vida precocemente porque você não cuidou de si mesmo, tá? Então, assim, é lógico que eu não podia chegar para vocês e dizer que tudo é determinado por comportamento. Não é verdade. Existem características genéticas que são fixas, né? A gente sabe, na própria programação reencarnatória, se você programa reencarnar num determinado sexo, então isso já está determinado, né? Se você programa reencarnar com determinadas características, muitas coisas já são programadas. O que é fixo? O sexo biológico, tá? A cor da pele, a cor dos olhos, síndromes genéticas que são necessárias a pedido ou por prova para o espírito, tá? Você tem características que dependem da interação com o meio ambiente. Estatura, né? Criança que se alimenta bem cresce mais, né? E faz atividade física, vai crescer mais. O peso também depende da interação com o meio ambiente, né? As gordinhas, como eu, sabem em tudo que erram para ter o excesso de peso. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, cardiopatia, alergias, todas essas são condições epigenéticas, na verdade são condições onde o comportamento individual tem um grande papel no desencadeamento e no agravamento dessas doenças crônicas. Então, a suscetibilidade genética das doenças crônicas é herdada, mas a expressão da doença depende do comportamento do portador. Você pode ter um quadro mais leve de diabetes ou mais grave. Você pode ter uma cardiopatia mais leve ou mais grave. Você pode ter uma hipertensão mais leve ou mais grave. O papel do portador, né, da pessoa que tem a condição, é preponderante no seu processo evolutivo. E a gente tem aquelas condições que não são herdadas. Nem tudo que nos acontece foi determinado na vida passada. Então, a qualquer momento podem ocorrer efeitos colaterais de um fator ambiental. Por exemplo, meu dedinho é mais rápido que eu. Por exemplo, uma pessoa que bebe durante muito tempo
em grande quantidade, ela pode desenvolver encefalopatia alcoólica. Então, isso aqui não é um resgate de vidas passadas, não. Fazer uma encefalopatia alcoólica, que dá um distúrbio de comportamento, dá uma regressão, né? A pessoa começa a confundir as coisas, tem uma aceleração de envelhecimento cerebral. Isso, na realidade, é resultado do excesso ou do alcoolismo, tá? Então, nem tudo é herdado e nem tudo é resgate de vidas passadas. Agora, assim, antes de encerrar, assim, a gente nunca pode deixar de falar da poluição ambiental, de quem tem pilha e não tem paciência de descartar as pilhas da maneira correta, que joga as pilhas no lixo comum, está liberando cádmio, que é um poluente grave, que dá uma série de distúrbios, doenças endócrinas e outras alterações. O chumbo, que a gente sabe, lembrar sempre que quanto mais coloridinho, quanto mais forte a cor do batom, principalmente se vier lá dos países orientais, maior a possibilidade de teor de chumbo. Mercúrio, né? A gente, quando ouve isso aqui, é um crime bárbaro dos governantes que permitem, né, que terras, né, terras saudáveis sejam contaminadas pelo mercúrio para buscar ouro, que nem sabe se vai encontrar ou não. Se vai achar o ouro ou não, a gente não sabe, mas que vai matar aquele meio ambiente com todas as suas consequências e intoxicar principalmente as crianças que consumam a água desses rios contaminados, é um comportamento muito grave, um endividamento muito grande. Quem se expõe demais ao sol, hoje não pode dizer, e se tiver câncer de pele, não pode dizer que não sabia, né? Todo mundo sabe. Erros alimentares, como o consumo de produtos com nitrito, nitrato, considerados cancerígenos, que são usados em carne, para a carne ficar vermelhinha, em peixes e alimentos defumados, por isso que os alimentos defumados estão cada vez sobrando nos supermercados. O fumo, a gente não precisa falar, o álcool a gente não precisa. Disruptores endócrinos, alterações endócrinas, como o hipotireoidismo, estão muito associadas aos agrotóxicos, né? A obesidade, e assim, me incomoda muito nos dias atuais, quase que existe uma apologia a grandes obesidades, e aí ninguém pode criticar os grandes obesos, porque a pessoa tem direito, tem. Todo mundo tem seu livre-arbítrio, tenha seu livre-arbítrio para ter a sua obesidade. É lógico que sim, todo mundo tem o livre-arbítrio, pode ser obeso, pode comer o que quiser, pode chegar a quantos quilos quiser, mas é preciso que essa pessoa saiba que 20% dos obesos vão desenvolver um tipo de câncer, principalmente câncer de intestino e câncer de mama. Então, quer ser um grande obeso, assuma os riscos, além dos riscos das doenças crônicas, como a hipertensão, né, as doenças cardíacas, o diabetes, assuma também o risco do câncer. E o envelhecimento é um processo natural, né? Lógico que com o envelhecimento, a partir de uma certa época, você fica mais sujeito a ter determinados tipos de câncer, mas aí é um preço, a gente quer envelhecer, eu quero, né? Se deixar eu passar dos 80, dos 90, desde que eu esteja lúcida, eu não tenho nada contra, mas eu já sei, já tive o meu primeirozinho câncer de mama, então já sei que pelo menos o meu mastologista, quando eu perguntei se eu tinha que fazer algum exame genético para saber do câncer de mama, ele perguntou por quê? Você já tem um fator aí, você já passou dos 70, né? Ele me dizia que eu já tinha o meu fator etiológico, que eu não precisava fazer exame nenhum, e realmente ele brincou, disse, eu tiro isso aí tranquilo, resolve, fica resolvido, e é verdade, né? Então, mas isso aí faz parte. Agora, o que não precisa fazer parte é o estresse, né? A vida estressada, por mais que a pessoa diz, eu não tenho esse tipo de vida porque eu quero. Depende, muitas vezes ele quer o dinheiro,
quer mudar casa, né? Quer viajar, quer fazer. Então, ele começa a querer ganhar realmente mais dinheiro, ficar mais estressado, né? Esse estresse, né? Ele vai corpo mental vai transmitir o perispírito vai transmitir para o corpo físico. De que maneira? Né? Você vai se estressar, você vai liberar os fatores ativadores das glândulas endócrinas, principalmente do eixo da suprarrenal, você vai aumentar a liberação de cortisol e adrenalina, vai ter aumento de pressão arterial, vai aumentar a glicose, tendo diabetes, vai diminuir a sua imunidade, e aí você pode chegar até a morte. Então, assim, se existem fatores, né, como o envelhecimento que a gente não pode evitar, a gente sabe que o estresse muitas vezes está relacionado à ambição que a pessoa tem para aquela vida, né? E que não adianta nada, porque se a pessoa está lá no mundo espiritual e programou, e combinou, olha, nessa vida eu quero ganhar só o suficiente para manter minha família, eu não quero passar pela prova da riqueza de novo. E quando renasce, esquece, né? E fica sempre querendo ganhar mais, deixando a família de lado, né? Somente às vezes não cuidando dos filhos, saindo cedo, voltando tarde, viajando final de semana. Então, assim, às vezes é por decisão própria. Mas eu não queria terminar a nossa palestra dando a impressão que a epigenética está só associada a doenças, né? Ou a coisas negativas. Não é a verdade, né? Nem é minha intenção dizer isso. Existe, muito pelo contrário, eu quero o lado positivo, eu quero dizer que se você se cuida do seu corpo físico, cuida do meio ambiente, você está melhorando o seu bem-estar e o bem-estar das pessoas que estão à sua volta, tá? Mas, de qualquer maneira, eu trouxe 2 exemplos, né, como esse, né? O poder curativo de fazer o bem, né? Fazer o bem traz benefícios físicos e espirituais. Esse trabalho que foi feito em 2021 é um trabalho clássico, que ele reuniu vários estudos sobre o benefício do trabalho voluntário. Então, a conclusão é que os que faziam o bem tinham um aumento da sensação de bem-estar após as ações filantrópicas e, consequentemente, apresentaram uma redução em seus níveis de estresse e maior equilíbrio emocional. Após iniciar esses trabalhos, tiveram melhora de problemas como insônia, úlceras, né, digestivas, dores de cabeça nas costas, depressão, gripes e resfriados. Quer dizer o quê? Fazer o bem melhora a imunidade. Na realidade, melhora todo o seu sistema orgânico. Então, fazer o bem faz a pessoa se sentir bem espiritualmente e ainda contribui para melhorar sua saúde física, mental e sua saúde emocional, tá? E o último eu já falei aqui, né? Fazer o bem faz bem ao próximo e a si mesmo. Eu já falei, mas eu vou repetir, porque se eu tenho saudades do meu ambulatório de genética, é dos pacientes que eu acompanhei desde pequenininhos até a faixa dos 40 anos com síndrome de Down, né? E, assim, eu tenho um amor muito especial por essa síndrome. Então, a síndrome de Down é um exemplo da interferência para o bem da epigenética, porque até a década de 70, essas crianças eram escondidas, às vezes até da própria família, internadas em instituição, né? Só que houve uma grande mudança desde a década de 70, o comportamento começou a mudar, foi devagarinho, mas depois foi mudando, né? A última criança que eu sei que teve essa sina de ser internada e criada longe dos pais, tem 35 anos, quer dizer, então não acho que de lá para cá não conheci nenhum outro caso. Mas não houve mudança nenhuma, na realidade, assim, eles continuam com trissomia do cromossoma 21, continuam tendo os 47 cromossomas, mas houve uma evolução no comportamento da sociedade perante a síndrome, por causa da inclusão. Na medida que elas foram incluídas na escola com as crianças normais,
foram incluídas em atividades esportivas, na música, na dança. Elas começaram a ter melhora de aprendizado e da integração social. Então, isso tudo passou a ocorrer quando eles passaram a ser bem aceitos no núcleo familiar, nas escolas e na vida social. Tem até uma livezinha que está passando nas redes sociais sobre um menino com síndrome de Down, que a mãe pede para ele explicar o que ele tem, e ele fala que ele que ele está bem porque ele tem muito amor. Então, assim, essa é uma ação epigenética do amor, né? E se a sociedade muda, então tudo vai evoluindo melhor, e eu acho que isso é o que eu queria deixar também de mensagem. Se autoconhecer, se autoamar, amar as pessoas que estão à sua volta e amar o meio ambiente é realmente o caminho para um bem-estar. Tá? Muito obrigada aí pela atenção de vocês, quem teve paciência de ficar até agora. Rosa, como o ICEB se orgulha da sua vice-presidente? Em raros momentos, nós vemos uma harmonia em profundidade e extensão de sentimento com a ciência. A ciência que é tida como muito dura, muito objetiva, mas você, hoje foi uma rara oportunidade em que você trouxe essa interação profunda, iluminada pelo conhecimento do Espiritismo, na extensão e na profundidade, fazendo referências a vários fundamentos com as obras básicas da doutrina espírita e subsidiárias com a obra de André Luiz, em que nós vimos essa delicadeza de uma espécie de evangelização da ciência com a sua apresentação de hoje. Isto merece um livro. E você sabe que eu estou cobrando um livro seu. É este, viu? É este. Estou aqui convocando o Luiz para me ajudar nisto. Então, o ICEB está muito orgulhoso dessa sua apresentação e, evidentemente, da sua colaboração, como sua presença importante como vice-presidente do Instituto. Obrigada. Eu que agradeço. Tenho aqui umas coisinhas para perguntar a você, mas eu vou ver aqui uma mensagem do Eupídio Quirino dos Santos, lá de Goiânia, que nos cumprimentou muito lá. Obrigada, fica sempre conosco, viu, Eupídio? E também a Heloísa Helena Silva Gianelli está agradecendo, nos cumprimentando a todos pelo nosso encontro de hoje. Quer dizer alguma coisa, Rosa? Na realidade, eu que agradeço, né, a paciência de quem me ouviu, e eu espero ter podido, assim, tocar, né, as pessoas sobre a importância de se auto-olharem, porque a gente, no dia a dia, muitas vezes a gente esquece, principalmente para quem tem família, você começa a olhar a família toda e muitas vezes você esquece de parar de olhar para você mesmo, né? E, na verdade, se você não se cuida, né? Se você não cuida de você mesmo, como é que você vai cuidar dos outros, né? Aí eu sempre fico me lembrando, eu falo esse mandamento para muita gente, né? Que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso significa, primeiro, você tem que se cuidar, você tem que se amar. Porque se você souber se amar e se cuidar, você realmente aí vai estar pronta para cuidar das pessoas que estão à sua volta, que fazem parte
seu núcleo familiar e vai conseguir amá-las, às vezes, muito mais até do que a você mesmo. Então, assim, eu acho que é isso que eu busco, às vezes, ensinar. E, assim, como eu tive a facilidade, não sei, que a minha vida foi meio conduzida para a genética, né? Fui meio conduzida para esse caminho, e a minha convivência com as crianças e suas famílias com problemas genéticos, principalmente com as crianças com síndrome de Down, vendo desde 74, quando comecei a atender essas crianças, até a mudança que o tempo foi acompanhando, me fez pensar também como é importante, né, você expressar o amor, né? Então, eu quero passar isso adiante, né, na verdade. A Leia Bruns, oi, Leia, ela está dizendo, ainda tenho quilômetros de disposição para ouvir você, viu, Rosa? A ela vai se cansar. Pois é, mas é porque foi realmente foi uma palestra de autoeducação através da ciência, que é uma coisa bastante rara, convenhamos. Mas eu queria aqui perguntar a você, você se referiu ali na sua apresentação no PowerPoint, você se referiu a genoma normal, e ainda colocou entre aspas o normal. O que é um genoma normal e por que ele estava entre aspas? Ele está entre aspas, porque, na realidade, o genoma normal mesmo não existe, tá? 1% ter 1% de mutação já é normal, né? Então, assim, o genoma é porque as pessoas colocaram muita expectativa, e você está cheio de propagandas, você vai em vários laboratórios e tem as plaquinhas de propaganda para você estudar seu genoma, te oferecem 4 tipos de pagamento, facilidades de pagamentos, desde o mais simples ao mais caro, se você quer saber se a sua origem física, porque a origem do espírito a gente não sabe. Se você quer saber se a sua origem física, se os seus genes físicos vêm da África ou vêm da Europa, você pode fazer o genoma, que eles te dizem quanto você tem de africano nos seus genes, europeus, asiáticos, né? Também não sei para que isso serve, porque nós somos espíritos, então saber de onde vêm os genes que constituem seu corpo não vai te servir para nada, né? Porque o corpo físico é só o corpo físico, não é você. Isso pode interessar a quem acha que é o próprio corpo físico, e não vê o corpo físico como um corpo que a gente habita. Então, como espírito, a gente nem sabe se a gente teve toda a nossa formação e desenvolvimento na Terra, se a gente vem de outro orbe. Esse conhecimento a gente não tem nenhum exame genético para fazer. Mas tem gente que faz questão de fazer o genoma. Ninguém vai receber um genoma normal, porque, na realidade, as mutações elas ocorrem espontaneamente. O que tem é as pessoas começam a ficar desesperadas, porque aí tem um bando de letrinha, predisposição a isso, predisposição àquilo, susceptibilidade genética para isso, susceptibilidade genética para aquilo, porque são probabilidades, né? E aí você pode receber no seu genoma dizendo que você tem uma probabilidade, sei lá, 5%, 2%, 10%, 15%, não importa, de ter Alzheimer. Tá. Quando você tem uma condições como autismo e Alzheimer, que tem uma série de genes candidatos, você vai ter uma série de variações dos genes candidatos que vão aparecer na grande maioria dos exames. Mas, quando você vai pagar uma consulta com o geneticista, ele vai te dizer, mas isso aqui ocorre na maioria das pessoas. Não, isso aqui, na verdade, não significa que você vai ter. A sua possibilidade está aqui 10%, 90% você não tem de ter. Mas também, quando tem 10%, não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter. Aí vão te explicar, porque você tem muitos polimorfismos, esses polimorfismos existem na população geral, e aí vai. Então, assim, e isso, na realidade, é o que a doutrina espírita nos fala.
Na verdade, a doutrina espírita te fala isso. Ela te fala que a sua interação com o seu corpo físico, dependendo como você interage com ele, pode ou não te desencadear uma série de condições físicas. Então, ele não... Por isso que eu vou ter... O que é um genoma normal? Ninguém vai receber um genoma normal. Qualquer pessoa, com toda a história da humanidade, vai ter predisposição ou suscetibilidade para condições raras, entendeu? É nesse sentido. Mas tem gente que fica desesperado, fica aí com aquele genoma na mão. Eu, como trabalhava em hospital público, para determinadas condições, realmente eu fui muito má, eu confesso. Eu sabia que a pessoa estava ansiosa com aquele exame, eu falei, esse exame aqui, não, essa aqui não sou eu, não fui eu que pedi, não. O senhor pega esse exame aí e vai levar no médico que pediu. Não, mas é que o meu médico disse que não entende nada de genética. Então, eu sinto muito. Porque eu também não entendo nada disso aqui, não. Eu só entendo aqui da síndrome de Down, isso aqui não entendo, não. Você vai lá e procura um médico que entenda, ou obriga o teu médico que te pediu o exame a pegar esse exame, ler item por item, pesquisar e falar para ele. Se o seu médico quiser, que te pediu o exame, é só ele entrar na internet, ele pode pesquisar esses polimorfismos, que são variações, polimorfismos são variações normais. Pode pesquisar cada um desses polimorfismos, o que quer dizer que ele pode ficar 3, 4 dias na frente do computador pesquisando isso tudo, e aí depois ele te dá a resposta. Isso aí realmente eu era bem mazinha, porque as pessoas pedem os exames e depois criam os problemas e querem que os outros resolvam os problemas. Muito bem, mas por falar em soluções, falando aqui, a Silvana Márcia Santos Silva diz, boa noite, gratidão em caixa alta, parabéns pela maravilhosa explanação, amei, cheio de coraçõezinhos, palmas e gratidão a Deus. Olha, quero dizer que nós temos muitos companheiros aqui pelo YouTube, mas eles não falam muito assim conosco, não conversam, mas nós sabemos que eles estão vibrando conosco, não só no plano dos encarnados, mas também dos desencarnados. Mas bem encarnadinha aqui, eu lhe pergunto sobre as alergias, as gripes e os resfriados. Mas o que é isso? Tenho culpa disso? Eu não sei se o nosso grau de culpa disso, eu não sei. Mas nós, como humanidade, nós não cuidamos do meio ambiente, né? Então, assim, lógico que tem pessoas que são mais susceptíveis a gripes e resfriados do que outras, tem mais susceptibilidade. Mas, assim, a gente continua tirando petróleo do fundo do mar, contaminando os peixes, a gente continua descartando lixo de forma errada, a gente continua, não sei, a gente continua piorando o ar que a gente respira. As empresas continuam poluindo o ar, aquele crime do pessoal que colocou, abriu lá as comportas, em vez de pegar os seus dejetos da indústria, né, abriu e deixou ir para a água, né, pessoas que ficaram sem água, são comportamentos humanos. Aí não adianta a gente chegar e dizer, mas eu não fiz nada. Bom, eu não fiz nada, mas a gente faz parte da mesma humanidade. Nós somos o mesmo grupo humano, não tem... Né? E é aquela história, se você, na hora que você vai escolher seus dirigentes políticos, você se preocupa mais com a sua corrente política, ou você se preocupa mais com quem conhece, que conhece fulano, que conhece fulano. É um negócio que é incrível. Você sabia que, assim, a gente no hospital público, a gente vê muito isso. Assim, é importante, vou te inscrever na fila do CISREC, você precisa fazer essa cirurgia. Não, doutor, espera, porque lá na minha comunidade tem um candidato a vereador que ele consegue passar a gente na fila, né? E uma vez eu me vi falando para uma senhora, né, que ela precisava, o menino precisava operar, nada, eu falei,
mas você não conhece nenhum candidato a vereador? Então, assim, a gente mantém esses erros, né, que são erros, porque essas pessoas que às vezes passam na frente e a gente acaba errando junto, entendeu? E eu estava dizendo para ela, você não conhece nenhum candidato a vereador? Depois, quando eu fui voltando para casa, eu pensei, mas peraí, e se a mulher consegue um vereador que passa o filho dela na frente, e aí uma pessoa que está esperando a cirurgia há 3 anos, era a vez dela, ela não vai operar porque alguém passou na frente? Só que isso aqui parece meio enraizado na gente, essa história do jeitinho de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eu acho que a gente, na realidade, a gente tem o nosso comportamento que, de certa maneira, a gente está resgatando também as nossas dificuldades, né? Você vê, eu não nasci no Brasil, mas eu vim para cá voluntariamente. Então, quer dizer, eu não vim voluntariamente, eu fui trazida, mas eu acho que eu moro aqui porque eu quero morar aqui, porque eu gosto daqui, porque eu me sinto brasileira, já me naturalizei. Então, assim, mas se eu vim parar aqui no Brasil, é porque provavelmente eu também contribuí para muitas das problemáticas que existem hoje no país, e aí eu tenho que vivenciar essas dificuldades também, né? Eu acho. Até porque eu só comecei a reciclar meu lixo há pouco tempo, então, e eu já sabia dessa história há mais de 10 anos, né? Ou veio para cá para ajudar a resolver? Não sei. Bom, realmente não sabe, mas também. Eu me vejo falando para paciente, você não conhece nenhum político, eu estou exatamente Ah, mas isso. foi um evento, foi um evento, foi um evento. Ô, Rosa, você. A Hein? gente, a gente erra bastante. É. Você terá descoberto aí, no subtexto das nossas magníficas obras doutrinárias, a forma como aqueles engenheiros de cromossomas, lá do capítulo 12 de Missionários da Luz, porque eu me lembro que lá está dito assim, que eles estavam programando um perispírito com uma doença que iria eclodir somente aos 40 anos de idade, quando o espírito, evidentemente, estivesse já reencarnado. Você captou algum indício de como isso é feito pelos espíritos? Nessa parte do Sigismundo, ele fala da seguinte maneira: para você diferenciar um órgão, como o coração, por exemplo, você tem uma série de genes envolvidos, são muitos genes envolvidos. Porque os genes, diferente do que a gente pensava antigamente, antes do projeto Genoma, a gente achava assim, esse gene aqui sintetiza essa proteína ou essa molécula, a função dessa molécula é isso, então você tem um grupo de genes que vão diferenciar, por exemplo, o coração, que é o caso do Sigismundo, e tudo mais. Aí a gente descobriu que não. Hoje, depois do projeto Genoma, você sabe que não. Você tem genes envolvidos e genes reguladores. E os genes reguladores podem deixar aqueles genes funcionarem bem ou não. Então, você tem, na realidade, a situação é muito mais complexa. Então, o que eles olham, o mapa cromossômico, é para ver se eles poderiam colocar essas variações, que a gente chama de polimorfismos, que, dependendo do comportamento dele, poderiam vir a expressar uma cardiopatia quando ele chegasse na maturidade. De 40 anos, no caso. Isso. Então, ele tinha, né, até os 40 anos para tentar corrigir uma série de falhas da vida passada, né? Se ele tivesse conseguido, se ele conseguisse isso, aqueles genes não seriam ativados. Você, para ter uma ativação, às vezes, de um grupo de genes, às vezes você precisa só de um vírus, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muitos quadros de diabetes infantil, né, infanto-juvenil, de crianças, são desencadeados por uma virose. No caso, é diferente do diabetes do adulto.
que o comportamento físico tem um papel muito importante. No caso da criança, não. No caso da criança, às vezes a criança nasce, a criança pode até nascer já com diabetes, mas tem crianças que estão, de repente, um coleguinha pegou uma infecção de vírus, tipo citomegalovírus, contaminou 3, 4 crianças, foi como se fosse um quadro de gripe, e aquela criança, 3, 4 meses depois, desenvolve um quadro de diabetes. Então, você teve um fator ambiental que desenvolveu aquele quadro de diabetes, né? Por qualquer razão, aquela criança tinha que passar por isso. Estresse emocional nas crianças também pode ser um fator desencadeador de diabetes infanto-juvenil. É um estresse que mobiliza muito a criança, também pode acontecer. Então, assim, eu acho que o que eles quiseram dizer foi, se ele não tiver um comportamento normal, eles iriam arrumar alguma miocardite, alguma infecção, algum processo, ou alguma coisa que pudesse induzir uma expressão, qualquer fator epigenético que pudesse levar à mudança dos genes normais dele, na função do coração, e tornassem aquela função anormal. Tá? Ô, Rosa, desculpa. Voltando às crianças, desculpa eu que te interrompi. Por exemplo, que eu me lembrei de uma outra coisa. Crianças que desenvolvem febre reumática, né? Às vezes as crianças têm uma amidalite, né? E aquela bactéria da amidalite vai fazer a alteração, vai dar aquela inflamação nas articulações que você tem que tratar com antibiótico, né? Mas mesmo tratando, às vezes a criança fica com insuficiência cardíaca, né? Então, qualquer fator ambiental pode interferir. Então, na realidade, se ele fizesse a harmonização que ele precisava fazer, obtivesse o perdão que ele precisava obter, né? E tudo fosse correndo de maneira normal, aquela susceptibilidade genética dele não seria ativada. O que eles iam usar para ativar, não sei. Se qualquer fator ambiental que fosse ativar aqui. Então, estava lá quietinho, mas ele só iria ser ativado se fosse necessário, né? Senão ele... Desculpa outra vez. Não, já acabei. Demorou? Só para deixar assim, inclusive, para nosso entendimento mais... ficar mais concreto para nós. Nós sabemos da história daquele médium que tinha um compromisso kármico de perder o braço. Como ele deu muitos passes, praticou muito bem, ele perdeu apenas um dedo. Essa é uma questão, isso está no espectro da epigenética. Eu diria que, nesse caso, eu diria mais uma epigenética espiritual. Espiritual, muito bem. Agora, então, talvez seja o mesmo caso, porque eu estou querendo fazer uma relação entre este caso e o outro caso desse exemplo do indivíduo que ia reencarnar e esses verdadeiros engenheiros cromossomáticos lá do plano espiritual, e, digamos assim, implantaram uma possibilidade de natureza vibratória através do material da expressão genética, que é o uso que você faz da palavra expressão, da expressão genética, lá para aparecer, eclodir uma doença aos 40 anos de idade, depois de reencarnado, evidentemente. Se, mesmo sendo portador desse implante de uma doença para os 40 anos de idade, essa criatura praticar o bem, etc., etc., e tomar todos os cuidados com relação ao autocuidado e todos esses que você elencou aí, poderia não eclodir, e isso é uma epigenética também espiritual?
Sim, poderia não ter. A susceptibilidade genética, você pode não expressá-la, tá? Então, realmente poderia não ter. Porque a gente, voltando ao caso da cardiopatia, ele não obrigatoriamente teria uma cardiopatia aos 40 anos. Então, pode não expressar, assim. É diferente quando for determinada uma expiação, né? Quando for uma expiação, aí nada Aí não vai... tem jeito, aí não tem jeito. Para isso é expiação. Mas eu, particularmente, eu acho que existe muito pouca expiação e muita prova. E as provas, elas realmente são flexíveis, de acordo com o comportamento. Elas realmente podem ser atenuadas, né? De perder o braço, perder o dedinho, né? Isso aí realmente pode. Então, quando são atenuadas as provas, nós podemos dizer que há um fenômeno de natureza epigenética. Eu não diria tanto, porque, gente, nem tem como dizer isso. Teoricamente. Teoricamente, a gente pode dizer, mas, assim, nem tudo na vida é epigenético. Isso que eu estava falando, do alcoolismo, que dá demência, né? O outro exemplo, da pessoa que não... que sabe que a família, né? Eu tive um amigo meu desse tipo, sabia que a família tinha problema de colesterol e ele dizia, não, ninguém vai me obrigar a dosar o colesterol, que se ele tiver alto eu vou ter que fazer dieta, então eu não doso. Olha só, é médico, tá? Mas que pensamento mais suicida esse? É um pensamento suicida, porque se você sabe que você tem história na família, mas aí você não vai dosar, porque se você dosar, você vai ser obrigado a fazer a dieta, né? É um suicida, né? Então, assim, aí também não vou dizer que é epigenético, porque aí é uma decisão da pessoa, e realmente morreu cedo para a idade dele, é uma decisão dele, infartou, né? Mas infartou porque provavelmente devia estar com colesterol alto, artérias entupidas e não se tratou, né? Foi uma decisão. Eu tive um amigo que ele já tinha tido várias internações de ciência respiratória e não conseguiu parar de fumar. Era um médico, um ginecologista, assim, maravilhoso, importantíssimo, era de Juiz de Fora, mas não conseguiu parar de fumar, entendeu? E morreu, de ciência respiratória. Eu também não sei o que faz uma pessoa conscientemente, quer dizer, acaba sendo suicidas, né? São suicidas, né? Incluem os filhos das filhas. O Luiz está falando aqui que às vezes é influência espiritual, né? Tá mas bom. eu particularmente acho que você é responsável até pela influência espiritual, porque é você que cria a condição para que a influência espiritual interfira, entendeu? Então, Muito bem. Então, quer dizer mais alguma coisa, Rosa? não. Tá bom. Só estou grata à ajuda espiritual que eu tive, porque esse tema veio na minha cabeça uns 4 meses atrás, eu já fiz lá na Frei Luís, foi o primeiro lugar que eu fiz esse tema, e ele veio na minha cabeça assim, poucas vezes eu faço isso, muitas vezes eu peço para que não escolha o tema que eu faço, né? Mas esse foi um tema meu, e aí eu pensei e disse, então eu tenho que fazer. Mas, na hora, depois eu fico estressada, porque é muito bom quando você tem um roteiro fácil de fazer, o roteiro desse não foi tão fácil. E aí fui pegar o que eu fiz no Frei Luís e achei, não, isso aqui não está bom. Aí começa a mudar, Aí, anteontem, peguei tudo, guardei tudo na gaveta e disse, não mexo mais. Aí, ontem, peguei de novo. É assim mesmo. Mas foi muito bom, e especialmente a forma como você terminou, trazendo a epigenética para o bem, com a síndrome de Down, que é uma nota, uma coloração de sentimento muito delicada para todos nós. Foi muito bom. Então, agradecendo a você, Rosa Rita Martins, doutora em genética, pela sua brilhante participação aqui
no ICEB, e o ICEB está muito honrado com a sua vice-presidência. Então, agradecendo Jesus neste momento, em que nós buscamos o teu abrigo, a tua paz, a tua luz, rogando bênçãos por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações, confiantes, Jesus, que nossos pensamentos agora voltam-se para esses nossos irmãos sob o aconchego de tuas generosas mãos. Nós ainda te rogamos, Jesus, que em permanecendo conosco, porque desejamos permanecer contigo, possamos receber agora e sempre as vibrações de teu coração sobre o nosso e os raios de tua inteligência cósmica sobre a nossa. Por misericórdia, Jesus, continua conosco, abençoa o ICEB, abençoa todos os nossos esforços no bem e guarda-nos hoje e sempre sob a tua paz e a tua luz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre.